aula do plataforma de saltos no Reformer. É indicado que deixe sempre a cabeceira com uma inclinação leve, para que a gente tenha uma organização melhor da cervical. Então, evitar fazer sempre com ela totalmente deitada. Deitou, acomodou bem a coluna, apoia bem as mãos. Vai fazer primeiro com os metatarsos, ó, empurra e volta, bem no meio da plataforma, para ir sentindo. Sugestão: fazer 10 repetições em cada altura. Meio, com os dedos para fora. E achar o final da plataforma para fazer lá no fundo. Para o aluno ir sentindo as dimensões da plataforma. Ao terminar as 10, para e faz o movimento com os calcanhares. Também mais 10. Faz um running. Todas essas contagens é só uma referência. Dependendo do aluno, vai fazer mais ou menos. Acabou, volta para o paralelo, abre bem os pés e deixa os dedinhos saírem para fora. Faz novamente a flexão e extensão de joelho, que é para o aluno sentir realmente as dimensões totais da plataforma antes de começar o salto. Ainda mais para quem nunca fez. Fez as 10 repetições, volta para o meio, deixa o aluno só na ponta dos pés, nos metatarsos, pede para que ele estenda e salta levemente. Estenda e salte. E aí sempre pedir que a aterrissagem seja feita com a ponta dos dedos. Assim, a gente não corre o risco de fazer aquela batida muito forte. Então, saltou, voltou. Pés paralelos. Faça 10. Descansa. Depois faz com o V-position. Mantém os calcanhares juntos. E aí vai fazer novamente. Mais 10. Fez os 10, dá uma pausa, descansa. E vai fazer o second position, né? A segunda posição. Os pés mais afastados. Fez, voltou. Fez, voltou. Fez, voltou. Fez as 10. Sugere que fique um pé para o alto, outro pé mais embaixo. Saltou e volta. Saltou e volta. Troca as pernas. Depois que foi compreendido, dá para fazer alternando. E troca. E troca. Troca. E troca. Parando no meio, pede para o aluno dar mais outra descansada. A gente vai fazer abrindo e fechando a perna, como se fosse um salto, onde a gente abre e fecha, abre e fecha. Então eu salto, paro aberto, saltei, parou, fechado, saltei, parei aberto, saltei, parei, fechado. Depois desse descansinho, dá para dar uma respirada e tudo mais. Dá para começar a inserir os saltos com a M, que é saltar, abrir a perna, voltar no meio. Saltar, abrir a perna, voltar no meio. E aí pede para o aluno descansar um pouco. Pode fazer o pé em cima de garrinha, os dedos em garra, aproveitando a posição, fazer um pouco de movimentação pélvica. Aí pede para o aluno mexer o mínimo possível o carrinho, começa a levantar a pelve. Volta devagar e repete. Fez umas 10 vezes,
Pede para ele deslizar o carrinho. Para com o palmo alto, desliza e volta. Desliza e volta. Para, desce articulando um pouco. Aí vira de lado. Sempre que pedir para o aluno manusear, pede para fazer por trás do aparelho, para não correr o risco de ficar com a postura torta. Ali eu estava com duas molas vermelhas, mas pode ser com uma vermelha e uma azul, né? 1,5, ou as duas. Para quem está iniciando, é legal fazer com mais peso, para que o carrinho não fique batendo muito. E aí depois vai tirando um pouco das molas também para aumentar um pouco a resistência, que daí você aumenta o número de repetições. Para os braços, é indicado fazer com uma mola vermelha só, uma mola só. E aí pode ser feito, né? Com a pessoa na posição de índio, pode ser feito com a postura da sereia, ou até mesmo para quem já tiver uma boa consciência corporal, de joelhos. Eu sugiro que de joelhos seja feita para quem tem uma boa consciência corporal, para não ficar oscilando muito com o corpo. Normalmente para idoso, né, para melhor idade, eu evito essa posição de perna de índio, quando eu sei que a pessoa não tem muita mobilidade, e deixo ela com a perna estendida. Senta um pouco mais para trás e deixa a perna reta, para ela conseguir se organizar melhor. Depois que organizou, vai colocar a palma da mão um pouco à frente da linha do ombro e vai manter a outra mão aqui apoiada. E aí vai empurrar e voltar, para conhecer o mecanismo. Dependendo do aluno, vai achar que a mola vermelha está pesada, e aí pode ser a azul também, tá? A azul nunca faça com alguém de joelhos, porque daí a chicoteada é muito maior. Depois que aprendeu o movimento, a gente pede para o aluno acionar ainda mais o abdômen, e vai fazer os saltitos. Pensando nessa mesma configuração de aterrissagem e salto dos pés. Então eu salto e aterrisso com a ponta dos dedos. Salto, ponta dos dedos, certo? Depois de feito de um lado, a gente faz do outro. Primeiro organiza, para fazer com que o aluno perceba. E depois salta. Para fazer a transição de um lado para o outro, de repente é até legal se o aluno está sentado, ele já vai para a posição de joelhos antes de ir para o outro lado. Apoia os dois pés lá na frente, aciona o abdômen, contrai os glúteos e aí faz aquele exercício das pranchas. Vai e volta. Vai e volta. Se alguém tiver incômodo no punho, pode deixar a mão mais na lateral. Assim os punhos sofrem menos, tá? Então desce, sobe. Terminou esse, faz aquele exercício do outro lado, os saltitos da mão. Evolução desse, né, da pranchinha. Aí eu vou empurrar e voltar. Empurrar e voltar. Mantendo o máximo de estabilidade que o tronco permitir. Evitar ao máximo que o aluno faça o movimento sem ter toda aquela estabilidade que ele deveria ter durante a execução. Terminados esses, dá para fazer os alongamentos, né? Ou faz a scooter, aproveitando, porque já ajuda também nessa postura e na leve extensão de coluna. Volta. Pode ser feito esse, onde o aluno também consiga ter essa abertura nos abdutores, virilha. Dá para fazer com a mãozinha apoiada e deslizar.
repetir do outro lado. Essa é uma sequência básica que eu acho que é bem legal e que acaba divertindo e entusiasmando os alunos. Qualquer dúvida, me chama, tá? Beijo!